todas as ações devem se pautar pelos valores da Constituição, seja o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um Legislativo que violenta a Constituição, fala, bom, a Constituição não deixa eu fazer, eu vou mudar a Constituição. Aí eu tenho um Judiciário que fala, quando não me convém, eu não aplico a Constituição. Quem é que pode barrar um poder e outro? Se eu violento a Constituição, o Judiciário barra o Legislativo ou o Executivo. Agora, se o Judiciário ele violenta a Constituição, o Senado tem que barrar o Judiciário. Exato. Mas você acha que o Judiciário vai fazer alguma coisa se ele está indo lá D4 para conseguir aprovar o orçamento? Você acha que o Legislativo vai fazer alguma coisa, em especial o Senado Federal? Especificamente no caso da deputada Carla Zambelli, por exemplo. A Carla Zambelli ela fez um pedido ao TSE para tentar reaver as suas redes sociais. Mas o Alexandre de Moraes rejeitou a solicitação da parlamentar. Além disso, o presidente do tribunal determinou multa de R$20 mil caso a deputada faça novas publicações. Segundo ele, vou abrir aspas, atentatórias à justiça eleitoral e ao Estado Democrático de Direito, em novos perfis. Ou seja, se ela abrir uma outra, fechou, se ela abrir uma outra, fizer publicação, é vintão. A decisão de Moraes diz o seguinte, abro aspas, não há como ser deferida a pretensão de reativação das redes sociais da requerente porque a finalidade dela é de desestabilizar as instituições e pugnar por ato criminoso, atitude que passa ao largo do direito que invoca de utilização das referidas redes para comunicação com seus eleitores, fecho aspas. Por que eu estava falando isso logo depois de falar que o Senado podia fazer alguma coisa? Hoje de manhã, a deputada Bia Kicis estava dando uma entrevista no Morning Show, aqui da Jovem Pan, e ela falou que ela estava muito animada porque ela falou com alguns senadores e eles estavam preocupados. Preocupação adianta? Não, precisa de ação. Eles estão mais preocupados com o quê? Com a censura ou com cascalho? O problema é que a gente sempre falou, o político, principalmente nesse caso, eles estão preocupados não só com as emendas, com os cargos. A grande preocupação que a gente vê em Brasília agora é como ficarão os cargos, a divisão do butim, como é que vai ficar a parte de emendas. E nesse caso aqui da Carla Zambelli também é muito triste, né? Porque a gente vê aqui um estupro, né, da Constituição, uma violação gravíssima nos direitos individuais da pessoa, no direito da comunicação, no direito da manifestação. Por incrível que pareça, eu nunca achei que eu veria isso. Mas no Brasil, você falar, você se manifestar, virou crime, virou um atentado à Constituição. Tanta coisa que muitos políticos, muitas pessoas têm feito no poder que são muito mais graves. Esse arrombamento do orçamento que eles estão querendo fazer é muito mais grave e está passando. E uma pessoa se manifestar passou a ser tida como criminosa. A pessoa não só perde todo o direito de manifestação através de uma comunicação legal, que é a rede social, como ainda é multada. Ela sofre 2 vezes a punição. Enfim, eu não sou formado juridicamente, Pavinato, não tenho a cultura que você tem jurídica, mas a gente sabe que isso é um estupro jurídico, Criaram uma lei que não compete ao judiciário, cabe ao legislativo criar lei. Então a pessoa que criou uma lei, passou a aplicar a lei, puniu, fez todos os caminhos do direito foram feitos por uma pessoa só, inclusive a punibilidade, que como é que pode isso? A pessoa, ela perde o direito de se manifestar e ela é multada ainda. E se faz isso com uma deputada federal, o que será do cidadão comum, o que será do trabalhador, o que será do empresário? É um cala-boca geral. Então nós entendemos isso como uma censura gravíssima e que a gente sempre fala o pior. A gente não vê os meios de comunicação se manifestarem, porque começa a punindo uma pessoa, depois se pune um canal, depois se pune um jornal, enfim, todo o país será censurado. Nós estamos vivendo um regime de exceção, sempre dizemos isso. E é uma realidade, está comprovada nessa notícia. A pessoa teve os seus direitos de defesa, teve os seus direitos de comunicação, o seu direito de falar totalmente
cerceado e ainda está sendo ainda punida. Ainda um parlamentar. Parlamentar, a pessoa que precisa parlar. Exatamente, né? A pessoa vive o trabalho dela é falar. Exato. Não, eu quero deixar claro, quero deixar claro que a nossa irmã, Carla Zambelli, ela saiu do ativismo, ela conhece todo o trabalho que é feito, ela é carismática, ela saiu do ativismo e passou a ser uma líder politizada. Então, Carla, a gente está aí junto com você, dando o maior apoio, estamos juntos. E o que a gente pode esperar, né? Essa censura de liberdade de expressão. É isso daí, olha, né? Eu vou passar aqui para o Rodolfo e para o Marcelo, mas eu quero colocar um adendo nessa questão. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, que acho que foi o maior horror, né, que a história da humanidade já registrou, né, foi a Segunda Guerra Mundial e adjacentes, né, a ONU, a Organização das Nações Unidas, nasce, porque a Segunda Guerra ela vem porque falhou a Liga das Nações. Foi a Liga das Nações que ocasionou aquela situação. Exatamente. Que propiciou o erguimento do fascismo na Itália e depois o nazismo, que é uma vertente mais esotérica do fascismo. E também que acabou fortificando a posição da União Soviética, porque como ela ajudou a derrotar Hitler, ela saiu muito prestigiada mundialmente e é um regime tão facínora quanto os regimes totalitários fascista e nazista. Pois bem, surge a ONU depois da Segunda Guerra com o intuito de evitar que esse horror se repita. Em 1948, a ONU ela promulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Exato. Que é um guia, é um norte. Sim. Toda vez que a gente lê na Constituição do Brasil que o Estado brasileiro se compromete com a defesa dos direitos humanos, ele se compromete com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que é de 1948. É logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. O artigo 9º da Declaração Universal, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Isso é um texto de 1948. Não existia rede social naquela época. Hoje, o exílio se caracteriza juridicamente também pelo exílio da plataforma digital. Quando você coloca alguém para fora da praça pública, que é a rede social, que é a plataforma digital, você está exilando esta pessoa. Então, essa decisão, ela não só afronta a Constituição, que se compromete com os direitos humanos, como afronta o próprio direito humano universal, que é o direito de não ser exilado, e tantos outros, como por exemplo, é claro, ele está dizendo que ela comete crimes com as suas postagens, mas não existe conjunto da obra de crime. Você comete um crime, você é processado por este crime, você se defende, tem um julgamento, recorre, depois de transitar e julgado a sentença penal condenatória, aquela tua mensagem tem que sumir. Você não pode tirar uma pessoa de circulação. Um jornal impresso publicou uma notícia falsa, então eu vou tirar o jornal de circulação por conta daquela notícia, ou pelo risco de ele cometer crime. Não existe crime eventual. A gente responde por um crime anterior. E esse crime é crime porque tem uma lei anterior que define como crime. O que o STF está fazendo é suprimir o devido processo legal, a Constituição brasileira e o direito humano fundamental. Mas, deixa eu falar um detalhe. Você acredita mesmo que é a instituição STF? A instituição ela é feita de homens, ela não é só o edifício. Bom, quero colocar uma coisa rapidamente para que você, da nossa audiência, possa entender. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, como falou bem o mestre Pavinato, inicia um processo onde o mundo foi dividido em dois. O da União Soviética e dos Estados Unidos. Inicia-se a Guerra Fria. Os dois blocos. Um autor muito inteligente, lançou um livro profético, me parece, George Orwell, lançou um livro chamado 1984. O nome desse livro é O Grande Irmão, Big Brother.
onde as pessoas eram monitoradas 24 horas por dia. E ali havia, neste governo fictício do Big Brother, não é o Ministério... do Bial, não, não, né? Não é o do Bial, não. O Ministério da Verdade. Ministério da Verdade, que decidia tudo que era verdade. Aquilo que não era verdade para o Ministério da Verdade passava a ser mentira. O nome disso é sofisma. Hoje, o STF e os seus integrantes estão quebrando o artigo 53 da Constituição. Nenhum parlamentar pode ser julgado fora do Congresso em função de quaisquer opiniões, independente de a gente concordar ou não com a opinião do parlamentar. Mas isso não está acontecendo só com a Carla Zambelli. Já são 10 parlamentares entre eleitos e atuais, e outros da sociedade civil, como alguns jornalistas que foram até torturados, estão vivendo agora no exterior. Quem você quer que seja o próximo? Você? O Irã, um regime totalitário dos ayatolás, ano passado já executou mais de 500 pessoas. Sabe quem são elas? Geralmente pessoas que estão contra o governo. Mais uma vez, presidente Bolsonaro, eu vou lembrar uma carta que a imperatriz Maria Leopoldina de Habsburgo escreveu a Dom Pedro I, quando ele estava viajando entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e ela estava como princesa regente, imperatriz regente. Ela disse o seguinte: o pomo está maduro, colha-o enquanto há tempo. Outra coisa, Pavinato, que você falou da Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Muito importante, eu creio que a partir de 48, com a criação da ONU, é a base para todas as constituições, as instituições que vêm depois, as constituições que vêm depois. A declaração e a Declaração Universal dos Direitos dos Homens fala no seu artigo 19. Por isso que eu digo que nós estamos vivendo no regime de exceção. Nós estamos praticamente num regime quase de uma Cuba, de uma Coreia do Norte, em questão de direitos humanos. Veja bem o que fala o artigo 19. Vou ler aqui, abre aspas. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Ponto e vírgula. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Exatamente. Então nós temos aqui a Declaração de Direitos dos Cidadãos, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, ela não está sendo cumprida no Brasil. E ela fala mais no artigo 20, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. E aqui no Brasil, quem está fazendo isso está sendo chamado de terrorista. Está dizendo que estão cometendo atos atentórios à Constituição. Então aqui no Brasil, é claro, por isso que ele fala do presidente. Alguém tem que tomar uma atitude. O povo está nas ruas. A Declaração Universal do Direito dos Homens não está, não é só a Constituição, não. A Declaração Universal do Direito dos Homens não está sendo respeitada e cumprida no Brasil. É a essência do direito no mundo. E se você quiser entender melhor, né, você que está em casa, eu escrevi um livro sobre isso, né? É a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário, porque eu ponho essa declaração. Eu tenho esse livro. Então, eu explico didaticamente, né, a declaração toda, os seus preâmbulos, artigo por artigo. Mas, Rodolfão, você não falou ainda. Aqui, tantas informações aqui de história, professores aqui, eu fico... Não, essa bancada é de excelência, essa bancada... Normalmente eu paro para ouvir, porque é incrível. Mas eu vou trazer mais para um lado mais grosso e mais frio do negócio, assim, para tentar me comunicar com quem está em casa de um jeito mais simples. A deputada Carla Zambelli, ela tem sido noticiada como uma grande opositora do ministro Alexandre de Moraes. Por isso que ela está sendo tão perseguida, né? E não creia, você que está nos assistindo, você que defende a bandeira bolsonarista, a bandeira de direita, que isso não vai começar a incomodar as pessoas que estão lá no Senado, que estão lá no Supremo Tribunal Federal, vai começar a incomodar. Eu tenho um podcast chamado Podcast Sem Filtro, que é um podcast de menor expressão, orgânico, e eu também já fui censurado dentro do meu podcast.
Não estou querendo fazer jabá aqui, tá bom? Só quero trazer uma analogia entre o meu trabalho, entre as coisas que eu faço, que eu não tenho relevância nenhuma para a política dentro do Senado. O Alexandre de Moraes talvez nem me conheça, mas eu também já fui censurado lá pelo simples fato de ser um opositor a essas maluquices que o ministro Alexandre de Moraes faz. Então, não creia você que está nos assistindo que essa censura não vai chegar em você, porque uma hora você vai acabar pagando o preço de ser uma pessoa que tem opinião. Marcelo, me permita só, Malto, colocar um pequeno ponto. Existe uma diferença no português entre caçar com C cedilha e caçar com 2 S. Você, mandatário, que foi eleito e é opositor do governo eleito, você primeiro está sendo caçado nas suas mídias sociais com C cedilha. E lá dentro deste Congresso, você será caçado com 2 S, para que o Congresso fique com uma única opinião e uma única linha ideológica política. Quanto ao Alexandre de Moraes, nós estamos falando de um homem que, como professor, tem uma reputação ilibada, mais de 40 livros lançados, constitucionalista, professor lá do Mackenzie, formado na USP. O que aconteceu? Sabe o que me parece? Me parece aquela história do Anakin Skywalker. Nasceu para salvar a galáxia e depois foi para o lado negro. Agora tá faltando ele voltar. Alexandre de Moraes, volta! SOS, Alexandre de Moraes. Fala na cara dele aqui, Marcelo. Volta. Marcelo, fala na cara dele aqui, ó. Xandão bolado. Conhece o Xandão bolado? Defenda, mestre, por favor. Eu concordo. Muito obrigado. Não, eu só queria dar um detalhe também importante. Você vê que absurdo dos absurdos, né? A Carla Zambelli vai lá, solta um vídeo e quem é penalizado? As pessoas que simplesmente acharam o vídeo interessante, passaram para os familiares e acabaram sendo penalizados com a rede travada. Isso é uma maluquice. Já que a gente está falando tanto de ditado aqui hoje, Malta, só fazer um ditado que fala assim, aquilo que te ofende, te revela. Então, se o Alexandre de Moraes está sendo tão ofendido com essas notícias sobre ele, e ele está punindo as pessoas com 20 mil, dos 22 bilhões... É verdade, é a história do homofóbico. Aquilo que te ofende, te revela. É isso, cara. Então, aí se ele fica tão assim, me chama de antidemocrático. Engraçado nisso tudo, que o mais ofendido é a pessoa que está em evidência, né? Não é? É a evidência dos Tengen Chororó. Não, eu tenho que ser polido. Não, aí ele vai negando as aparências, disfarçando as evidências. Em suma, não há como negar que nós estamos com todos os direitos do cidadão aqui correndo sério risco, a liberdade do cidadão, os direitos individual, o direito universal do homem aqui no Brasil não está sendo respeitado. Não há dúvida disso. O que me assusta, gente, muito mais, é o silêncio de quem deveria se manifestar, principalmente que é a mídia, a grande mídia que sempre se disse contra regime militar, contra totalitarismo. Eles nada falam, não está acontecendo nada no Brasil. Estão sendo coniventes com esse crime, porque é um crime, pode não, coniventes. Cúmplice. De tirar os direitos do cidadão brasileiro. Então, eu me sinto, lógico, com todas as devidas diferenças, mas na parte aqui de legislação, na parte de liberdade de comunicação, eu me sinto como se eu estivesse morando na Coreia do Norte, como se eu estivesse na China, porque lá na China é a mesma coisa. Você não pode nem falar que está tendo problema da população se revoltando lá na China. É um absurdo isso. Como se eu estivesse numa Cuba, e como se eu estivesse numa Venezuela, porque esses países são maravilhosos. Você pode ver que ninguém fala mal desses países. São os melhores. Ninguém quer ficar lá. Ele pode todo mundo quer vir lá para carne de ouro que ninguém pode. Fala mal. Lá não vai ninguém daqui para lá, mas de lá para cá vem todo mundo. Mas o lugar é maravilhoso. Então, o Brasil está entrando na mesma linha. Ninguém defende os direitos do cidadão. E nós que falamos, somos tidos como bolsonaristas, somos tidos como fascistas, somos bloqueados na rede social. Então, até nós precisamos tomar cuidado para não atrapalhar aqui a própria Jovem Pan. Precisamos pesar o que nós falamos aqui e temos que falar com uma certa cautela. Então, aonde está o direito do cidadão brasileiro, gente? Está sendo jogado na lata do lixo. E isso vai ter um resultado muito grave futuramente, porque isso é só o começo. E para
Para a gente começar assim, imagina como vai acabar essa história. Ou então, eu concordo, eu entendo que a figura maior do país, que é o presidente da República, ele tem um trabalho, ele tem uma representação chave em tudo o que está acontecendo. A população está fazendo a sua parte. A população está nas ruas, se manifestando há mais de um mês, mas está abandonada. Você sabe o que mais me revolta? O mais me revolta é o seguinte... quando vem esse tipo de despacho, decisão monocrática, dizendo que é manifestação antidemocrática. O que mais me irrita é ver comentarista político que durante, 8 anos de Lula, a Dilma foram 14 anos de governo do PT, não teve um dia nesses 14 anos, um dia só. Teve um segundo nesses 14 anos, todo esse tempo, que ele tivesse falado bem desse governo. Aí, agora defende, como se fosse a salvação do universo. E tem mais. E quando olha para uma decisão dessa do Alexandre de Moraes, e fala, Alexandre de Moraes está carregando a democracia nas costas. Absurdo. Você sabe o que mais me irrita? Me irrita o seguinte... As pessoas tratam a democracia como um bem, como um fim, uma finalidade. A democracia, senhores, não é um bem, ela não é uma finalidade. A democracia nada mais é do que um processo. Então, se eu quebro o processo democrático em nome da democracia, eu não tenho mais democracia. Exato. É falso, é narrativa mentirosa dizer que eu precisei tomar uma atitude excepcional para proteger a democracia. Uma vez que o processo é quebrado, o processo não existe. Exato. E se a democracia é processo, eu não posso falar que eu estou protegendo a democracia, porque a democracia, ela é um processo indefeso, mas não indefensável. Quando você quebra, você comete um crime. Exatamente. Cometeu um crime. E a democracia, ela corre risco permanente, porque ela acredita em cada um dos cidadãos. Não, e Pavinato, olha que interessante. Nós temos 11 ministros, né? E você só vê um falando e o segundo fala, perdeu o mané. E o resto tá muito quieto, eu tô achando muito isso. Tá muito esquisito isso. O Marcelo estava falando, e o Coronel também estava falando rapidamente, que a gente está aqui abismado com as coisas que o Alexandre de Moraes faz. Mas vocês já tentaram diálogo com alguém da oposição, com alguém que votou no PT? A gente não consegue argumentar, a gente não consegue conversar com essas pessoas, porque eles acham que foi totalmente democrático e que essas pessoas que estão em ato de manifestação são antidemocráticos. Que a gente fala da urna, que a gente fala do Alexandre de Moraes, e eles falam que, cara, pra gente aceitar que dói menos, vai chorar não sei o quê, a gente não consegue conversar. Não é só o ministro, são pessoas que até ontem... Eu vou falar, Rodolfo, o judiciário fechou o Congresso e ninguém se deu conta. É isso aí. Exatamente, são pessoas que até ontem, Coronel, Marcelo, Malta, Pavinato, que estavam fazendo churrasco do nosso lado, jogando bola, conversando, veio a política e a divisão tomou conta, mas não é só a divisão de ideias, porque se você gosta do amarelo, eu gosto do vermelho, tá tudo bem. A questão é essa, a questão é não entender o que está acontecendo no país. Mas isso já aconteceu na história do país. Sim. Nos anos 20, anos 30, na Alemanha nazista aconteceu a mesma coisa. Outro dia você falou isso, depois o pessoal ficou pegando pesado. Mas eu sempre fiz essa comparação. Na Alemanha nazista aconteceu a mesma coisa que está acontecendo no Brasil hoje. Quem era favorável ao Führer falava que ele era o melhor, era o salvador. E quem fosse contrário era banido até de tudo. É a mesma coisa, o resultado lá na frente, você viu qual foi? O resultado que o país passou, a Europa passou e o mundo passou. E onde ele ganhou as pessoas? Onde ele ganhou os soldados e tudo mais? Já que você está falando de Führer aqui, na narrativa dele. Sofisma. Exatamente, no sofisma, na oratória. Esse é um problema tão antigo quanto a política, né? Sócrates foi o maior crítico do sofisma. Agora, Rodolfo, eu quero dar um adendo nas suas palavras. É incrível. Ontem, o nosso presidente eleito, ele estava no hotel, e é engraçado que daqueles 68 milhões, não tinha nenhum para recepcionar, só estava... Vocês viram ontem a recepção? Inclusive a Guarda Nacional. Onde é que estava o pessoal? Inclusive a Guarda Nacional teve que proteger
o presidente eleito Lula, porque antidemocráticos estavam na porta do hotel gritando: Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Não somos nós que estamos falando, era aquele. Agora, aí o PT, lembra o PT nos anos 90? Não teve um dia também que eles não faziam fora FHC. Eles fizeram fora FHC até a época até gastar a língua. Eles gritavam fora FHC. Agora, quando é com eles, não pode. É muito importante a gente ter consciência disso, que a democracia é um processo. Ela é um processo que ela sempre está em risco, porque a democracia só existe porque existe uma crença de que cada um de nós tem a partícula divina dentro de nós. Cada um de nós tem um sopro, uma centelha divina. E se a gente para de acreditar que cada um de nós tem dentro de nós a razão, que pode ser diferente, a minha, a sua, a minha, a do Lula, a minha... As razões divergem. Sem dúvida. Mas quem é que diz, quem é que reduz Deus a uma razão?